perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Mais uma vez é um prazer estar falando com você e dizer que é uma alegria imensa por mais um dia que Deus nos concede de estar transmitindo a palavra de Deus. Eu vou compartilhar com você aqui hoje do meu local de trabalho de uma mensagem com um tema de amigo. Vou falar sobre amizade, companheirismo, e eu vou usar como referência desta mensagem o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 1 em diante. Assim está escrito: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que este diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Eu li do verso 1 ao verso de número 7. Esse texto é muito conhecido quando Jesus vai a Cafarnaum e ali ele entra numa casa e vai, na nossa linguagem, dirigir um culto, E diz a Bíblia que uma multidão se aglomerou de doentes e enfermos, com certeza alguns curiosos também. E esta notícia de que Jesus estava em uma casa chegou até um paralítico que estava distante daquela casa. E aquele paralítico queria ir até aquela casa onde Jesus estava, sabendo ele que Jesus estando ali, então haveria um milagre, uma cura para a vida dele. Perfeito. Só que ele era paralítico, não poderia andar. E diz a Bíblia que apareceram, surgiu, segundo o relato, 4 pessoas que pegaram aquele paralítico, levaram até aquela casa onde Jesus estava. Chegando até a porta, não puderam entrar, porque havia uma aglomeração de pessoas. Eles então pegaram aquele paralítico, e nas casas na Palestina, algumas delas, tinha uma escada, ou nos fundos ou na lateral, para subir ao telhado para fazer manutenção. Então aqueles 4 amigos pegaram aquele paralítico, subiram a escada, e Jesus estava na sala ministrando. De repente, naquele culto, abre-se um clarão no telhado, destelharam o telhado e desceram um paralítico. Só que os 4 ficaram lá em cima e o paralítico desceu, ele ficou bem no centro da sala. E aí Jesus então elogiou a tarefa dos 4 amigos e curou aquele paralítico. Uma linda história. Mas eu quero refletir com você, que está me vendo, alguns detalhes importantes nisto. A importância de se ter amigos. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que aquele homem, ele era paralítico, não tinha então condição de se locomover, evidente,
Então ele não adiantava ele orar, não adiantava jejuar, não adiantava fazer campanha, porque havia uma distância entre ele e onde Jesus estava para se alcançar um milagre. E ele só foi curado por um detalhe, porque 4 amigos surgiram ali, e diz a Bíblia aí no verso de número 3, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas. Primeira coisa que eu quero que você guarde para a sua vida é que existem milagres que você só consegue alcançar se você tiver amigos. Existem milagres que você só consegue alcançar se tiver amigos. Não adiantava muito orar, não adiantava muito jejuar, porque ele tinha que chegar até onde Jesus estava. E para ele chegar até onde Jesus estava, ele precisava ser transportado por alguém. Você que está me vendo, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você tenha muito irmão de fé, né? Que a gente, quando, como diz o ditado, fica crente, todo mundo é irmão. Mas a Bíblia diz que há amigo mais chegado do que irmão. Você tem amigos? Se você tiver amigos, a sua vida será mais fácil. Orar não é somente bom, é importante. Jejuar não é somente bom, é importante. Ter comunhão com os crentes, os cristãos, é bom. Mas ter amigos é excelente. Ah, se esse moço não tivesse 4 pessoas para levar ele, até o último dia da vida dele ele estaria deficiente. Ele só foi curado porque 4 amigos se dispuseram a carregá-los. Tem alguém que te carrega? Você tem alguém que te ajuda? Você tem alguém que abre a porta para você? Você tem alguém que se dispõe a te servir? Isso é muito importante. Vou ler novamente. E vieram ter com ele, e vieram. Os amigos não estavam com ele. A expressão diz vieram, significa, os amigos é uma forma que Deus usa para mostrar que Ele está cuidando de nós. Você quer ver se Deus está cuidando de você? Pastor, eu quero saber se Deus está cuidando de mim. É pela quantidade de amigos que você tem. Quando Deus está cuidando de uma pessoa, Ele coloca amigos. E diz a Bíblia que os amigos vieram até ele. Eles não estavam com ele, ele não foi buscar os amigos, até porque ele era deficiente. A questão é, os amigos vieram até ele porque os amigos descobriram, o nosso amigo está precisando ir até Jesus, ali está a oportunidade de ele ser curado. Então, não foram os amigos que foram convidados pelo paralítico. Os amigos que, entendendo que o seu amigo paralítico estava precisando de uma ajuda, de se locomover, de ser transportado até onde Jesus estava, porque ele acreditava que seria curado naquele momento, os amigos então se dispuseram a transportar o seu amigo. Esta lição é bem importante. Na prosperidade, os amigos nos conhecem. Mas na adversidade, nas crises, nos problemas, é que nós conhecemos os nossos verdadeiros amigos. Isso é muito interessante. Este paralítico conheceu de fato os amigos no momento em que ele estava na adversidade. Agora, observe, 4 pessoas
se dispuseram a ajudar um paralítico. Então significa, mesmo sendo paralítico, ele tinha amigos. Mas tem gente que é tão ruim, que não encontra uma pessoa sequer para o ajudar. E ainda fica reclamando, não, mas não dá para confiar em ninguém. Agora a Bíblia nos relata de um paralítico que estava há 38 anos aguardando a cura, no relato do tanque que havia chamado Betesda, e havia uma tradição que dizia que quando o anjo descia sobre aquelas águas, daquele tanque ela era agitada, aquele que chegasse primeiro seria curado. Um cara ficou 38 anos esperando a chance, não foi curado. Um dia Jesus chega ali, e ao se aproximar daquele cara, sabe o que Jesus falou para ele? Que queria curar ele. Evidente, estava enfermo. Olha a expressão dele: eu não tenho quem me ajude. Há 38 anos ele não tinha um amigo sequer. Que coisa estranha. Tem gente que infelizmente é assim. É tão ruim que não tem amigo. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro, repetindo: existem milagres que somente acontecem se você tiver amigos. Conserve seus amigos. A segunda coisa que eu quero deixar bem claro está no verso de número 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo o buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Os 4 amigos pegam o paralítico, interessante, colocam numa maca, num tecido, eu não sei direito que tipo de utensílio usaram de transporte, mas vamos pensar numa maca. Cada um pega numa ponta, colocou o amigo no meio, no centro ali daquela cama, e vamos levá-lo até Jesus. Quando eles chegam na porta, uma multidão tremenda, e eles foram impedidos de entrar. Sabe que ideia, vou dizer assim, brilhante, para não dizer absurda? Eles tiveram uma ideia brilhante. Já que nós não podemos entrar pela porta e o nosso amigo está conosco e precisamos ver ele curado, o que os amigos fizeram? Subiram até o telhado da casa, abriram um vão no telhado e desceram o amigo. Eu pergunto para você que está me assistindo: não se entra na casa dos outros nem pela janela, imagine pelo telhado. Se entra pela porta, e quando é convidado, sabe o que aconteceu? Eles entraram pelo telhado. Isso nos diz o quê? Muito importante. Amigo que é amigo, ele quebra a regra para socorrer um amigo. Você tem amigo? Se você tem amigo, ele vai quebrar regras. Ele vai entrar no impossível para ver você ser realizado. Amigo que é amigo, ele quebra a regra. Amigo não é aquele que diz, vai em frente, mas aquele que diz assim, eu vou com você. Olha que coisa interessante, gente. Eles poderiam ter desistido. Não, a multidão não nos permite entrar, então nós vamos ficar aqui. Olha, se Jesus tiver de curar você, vai curar, então você vai ficar aqui. Quem sabe na saída, quando ele sair, ele vai te ver aqui no chão, Jesus vai te curar. Mas não, olha o que eles pensaram. Chegamos até aqui, então vamos até o fim. Amigo que é amigo, ele quebra a regra para socorrer um amigo. Você tem amigos, mas eu quero fazer uma pergunta bem diferente que talvez você não esperava. Uma coisa é perguntar, você tem amigo desse tipo? Outra coisa é perguntar, você é um amigo desse tipo para com alguém? Você tem se sacrificado para socorrer um amigo?
Você tem feito esforço para socorrer um amigo? Talvez você não entendeu direito o texto. Eu vou ler de novo. E não podendo aproximar-se, significa não tinha possibilidade, humanamente falando, de entrar, de se aproximar, porque havia uma multidão dentro da casa e uma multidão fora da casa, nem na porta dava para chegar. Mas eles entenderam o seguinte: não tem problema, vamos descobrir o telhado. Você que está me vendo e me ouvindo, você tem amigo assim? E você é amigo desse jeito para com os seus amigos? Você tem se esforçado? Você tem feito sacrifício? Você tem, na linguagem religiosa, pagado um preço para socorrer um amigo? Isso é muito interessante. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Sabe por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque no dia em que Deus pediu que Abraão tinha de mais caro, que era o filho, Abraão não negou. Você só pode se identificar como um amigo de alguém quando você está disposto a fazer um sacrifício por esta pessoa. Amigo, como diz uma música muito bonita, por sinal, amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Eu estou me lembrando de um fato aqui, eu não tenho os dados corretos, né, os dados exatos, mas o importante não são os dados que sejam corretos, eu quero que você me entenda isso, mas que seja o fato. É que eu estou me lembrando disso agora. Na época da ditadura militar, Caetano Veloso foi exilado, se não me falha a memória, em Londres. Ele tinha ido embora e lá estava, não sei se escondido, não sei como, ele estava lá. Roberto Carlos, amigo dele na época, que também ainda é até hoje, nos conta a história, a biografia, de que Roberto Carlos então pega um avião, um violão, e acha o seu amigo Caetano Veloso exilado em Londres. Acha onde ele está. Chega, sai do Brasil e vai até lá. Chega na casa dele. Não sei se era um quarto, não sei o que era. E ele vai e começa a conversar com Caetano Veloso. E a história nos diz, a biografia, que Roberto Carlos então, naquela visita, diz assim para o seu amigo Caetano Veloso: eu vim aqui só para te visitar, para ver como está o meu amigo. E diz a história, né, o relato de que Roberto Carlos pega um violão e começa a conversar cantando. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história você irá contar, deste mundo tão distante. Aí continua aquela conversa, aquela música, e diz: um dia os seus pés na areia branca irá voltar. Aquela linda música, Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Esta música Roberto Carlos fez numa visita que ele fez a um amigo que estava exilado no outro lado do mundo. E diz o relato que ele acabou de fazer a música, pegou o violão, pegou o avião e voltou para o Brasil. De onde surgiu esta música? Ele aconselhando, confortando o amigo, dizendo para ele: debaixo dos caracóis dos seus cabelos, significa um dia os seus pés ainda vai tocar nas areias de Copacabana.
Um dia você vai ter uma história linda para contar. Eu quero até aproveitar aqui e dizer que tem gente que gosta de ouvir música, tem gente que gosta de ouvir porcaria. Se você quiser saber o que é música boa, ouve uma MPB pelo menos. Pelo menos não, ouça uma MPB. É igual um dia, aproveitando, um dia chegaram para um pastor, e eu estava nessa reunião: pastor, chama o cantor fulano de tal, porque ele é irmão do cantor sertanejo. Só porque é irmão do cantor sertanejo, ele sabe cantar? Chama um cantor sertanejo que traz mais gente do que ele. Então deixa isso para outro dia, que eu vou pregar isso outro dia. Mas vamos voltar aqui para o Roberto Carlos. A conversa que ele estava consolando o seu amigo, dizendo: não se preocupe, você ainda vai voltar para o Brasil, se tornou em uma música. Terminou, colocou o violão no case e voltou para o Brasil. Hoje os dois estão no Brasil. Eu pergunto para você que está me vendo, isso especialmente para os crentes que estão entendendo essa linguagem que eu estou falando agora. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos das luzes. Isso é a linguagem, eu peço licença para você que não é crente. Só para quem é crente está entendendo essa linguagem. Você que diz que é crente e diz que quem não é crente é das trevas, então tá bom. Por acaso você tem feito uma atitude dessa igual o Roberto Carlos fez para com o seu amigo? Você tem coragem de pegar um dinheiro, comprar uma passagem e visitar o seu amigo no outro lado do mundo só para confortar ele? Mas você não diz que é crente? Você não diz que é filho de Deus? Então quem é filho de Deus tem que ter também esse sentimento. Aprenda. Aqui se faz, aqui se paga. Tudo que nós semear, nós vamos colher um dia. Isso é fato. Isso é fato. Amigo que é amigo quebra a regra. Aí você vê hoje um Roberto Carlos bem sucedido, você vê um Erasmo Carlos, você vê um Caetano Veloso, você vê um Djavan. Pega a história desses homens, as amizades que ele tem entrelaçadas, que se reuniram na época da crise. Assim como foi também Davi para com seu amigo Jonatas. Amigo que é amigo quebra a regra para socorrer um amigo. Um outro detalhe que eu quero trazer aqui para vocês está no verso de número 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. O interessante, quando os 4 subiram ao telhado com o paralítico, seu amigo, e lá quebraram o telhado e desceram o paralítico, o interessante é que no verso 5 está escrito: e Jesus, vendo-lhes a fé, vendo a fé dos 4. Aí Jesus então fala ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Você é amigo mesmo de alguém? Então guarde essa lição. Amigo que é amigo reconhece que o seu espaço é limitado na vida de um amigo. Quando o amigo desceu, eles desceram o amigo, que chegaram até o centro onde Jesus estava, os 4 continuaram em cima do telhado. Jesus elogiou eles pela fé, mas curou o paralítico perdoando o pecado. Deixa eu dar um conselho aqui para você, social, não é nem religioso, um conselho social. Se põe no seu lugar, não queira, como diz a mídia esportiva, papagaio de pirata. Olha como esses 4 amigos foram prudentes. Não, nós somos amigos. A nossa parte é ajudar. Mas ser honrado é ele que está lá embaixo. Aprenda que quando o seu amigo estiver celebrando, por mais que você o tenha ajudado, se retire. Não tome o espaço da alegria que é somente dele. Isso não é bom. Isso é feio.
Tem pessoas que querem estar na cola de todo jeito. Quer estar perto, quer estar grudado. Não, porque eu ajudei, eu quero que o povo me veja também. Não faça isso não. Quem te recompensa é Deus. Para que você querer elogio dos homens, se na verdade a sua parte você já fez, na qual Deus vai te recompensar? Tem pessoas que, por exemplo, diz o ditado, não coma carne onde só tem pão. Significa, tem pessoas que chegam na festa dos outros, ele quer aparecer mais do que o anfitrião. Tem pessoas que querem se apresentar mais do que um amigo. Aprenda isso. Quando seu amigo estiver falando, estiver conversando, estiver apresentando as glórias dele, as virtudes dele, não conte a sua também não. Concorde com ele. Você bem direto com você, se põe no teu lugar. Na hora certa você vai falar e alguém vai concordar com você. Mas tem pessoas que é ruim de conversar. A gente começa a conversar contando um fato, aí o outro conta o outro fato para dizer que ele também é abençoado. Faz isso não, isso é feio. A única maneira de você ter um amigo é sendo um. Se você não é amigo, então não tem por que você estar ali. Jesus direcionou toda a conversa dele para o paralítico, não para aquele que estava ali. Não para os 4, melhor dizendo, que o ajudaram. Por favor, se põe no seu lugar. Não entre nesta questão de querer aparecer aonde você não foi chamado. Não faça isso. Agora, uma outra reflexão. E estava ali, no verso de número 6, assentado algum dos escribas que discutiam em seu coração, dizendo: por que este assim diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Deixa eu falar um negócio para você. Uma das coisas mais difíceis é o ser humano perder a chance de ser Deus para o próprio Deus. Vou repetir. Uma das coisas mais difíceis é o ser humano perder a chance de ser Deus para o próprio Deus. A maior tristeza, angústia desses escribas, e para não dizer fariseus também, é que eles achavam que eles tinham, segundo a tradição, o único poder de perdoar pecados. Você que está me vendo, eu quero que você entenda isto. Tem pessoas que querem ser Deus na sua vida. Recuse isto. Na sua vida, o único Deus verdadeiro é o Deus Todo-Poderoso. Eles ficaram revoltados. Todos numa revolta tremenda, porque Jesus perdoou o pecado e curou aquele paralítico. Acredite, existem pessoas que querem ser dono da sua vida, juiz das suas falhas e dono do seu destino. Mas somente Deus pode fazer isto. Eu tenho um amigo que inclusive foi o responsável pelo meu casamento, namoro e casamento, o Zito. Ele é tão amigo meu que quando éramos adolescentes, ele dizia para mim que dinheiro nascia em árvore e eu acreditava. Já fazem mais de 20 anos que nós não vemos porque estamos em estado diferente. Mas todas as vezes em que eu falo de amigo, eu tenho que citar o nome dele. Sabe por quê? Amigo que é amigo, você pode estar distante, mas você não esquece quem é seu amigo. Por favor, talvez você está sofrendo
Talvez você está nessa angústia, nessa depressão, nesse isolamento, nessa masmorra interna, porque lhe falta amigos. Eu quero lhe dar um conselho. Quem sabe o seu sofrimento, eu quero até lhe afirmar, quem sabe não lhe afirmar. O seu sofrimento pode ser reduzido ou até resolvido se você lembrar dos seus amigos. Você que é crente, esqueceu os amigos, é só festa de mocidade, retiro de jovens, congresso de pastores. Tudo isso é ótimo. Ótimo não, é bom. Mas isso pode se tornar ótimo se você aprender a respeitar os seus amigos, os seus parentes, seus vizinhos, como amigos. Tem coisas que somente amigo resolve. Religião não resolve, oração não resolve, jejum não resolve, pastor não resolve, igreja não resolve. Existem situações na sua vida que você só alcançará resultados positivos se você tiver amigos. E vai mais. A quantidade de amigos é que determina a quantidade da sua sobrevivência, o nível da sua sobrevivência, o nível das suas conquistas. Agora você fica arrumando encrenca com todo mundo, olha para um parente, não posso me comunicar com ele porque ele é do diabo, o outro tem o cão, o meu vizinho não é de Deus. Sim, eu sei que existe separação entre a luz e as trevas, mas eu não estou falando disso não, estou falando de amigo. Você trocou seus amigos por igreja, trocou seus amigos por religião. Vai atrás dos seus amigos, do seu primo, do seu sobrinho, do seu tio, da sua tia, que você faz tempo que não visita eles. Olha, por favor, presta atenção. Perca tempo escolhendo um amigo, mas perca ainda mais tempo se tiver de trocar ele. Não é bom trocar de amigo. Que Deus abençoe você, a sua vida, e vá atrás dos seus amigos. E repito, existem milagres que só acontecem se você tiver amigos. Amigo que é amigo, quebra a regra para socorrer um amigo. E para concluir, não tire a festa do seu amigo, se coloque no seu lugar. Muito obrigado, Deus abençoe. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei.